Dos irmãos, este é o programa Glória ao Justo, edição 948, ano 19, e o nosso tema, a confissão mortal de um herói. Quantos fizeram sucesso por bravuras? Quantos foram condecorados e honrados pelas suas bravuras? O próprio Davi teve essa experiência quando matou um inimigo do povo de Deus chamado Golias, e 3.000 anos depois do episódio, as criancinhas cantam em quase todas as igrejas, qualquer organização que se diga cristã, que se diga evangélica, que tenha alguma aptidão como igreja, essas organizações, elas ensinam suas crianças, e quantas mil vezes já se cantou o ato heróico de Davi ter matado Golias. Eu mesmo já compus a respeito de Davi. Portanto, meus amados irmãos, era no passado e no presente, uma das maneiras de agradecer os heróis é quando eles, num ato heróico, livram uma família, livra uma pessoa, livra uma nação. O Davi, no episódio do Golias, ele livrou Israel de entrar numa guerra, numa terrível desigualdade. Os filisteus dominavam, tinham tecnologia do ferro, e tinham muita espada, tinham muita arma, e Israel estava com armas, digamos, artesanais. E Davi foi condecorado, inclusive casou-se, foi um péssimo negócio para ele, mas no momento não parecia, ele casou-se com a filha do rei, e acontecia isso, e aconteceu muitas vezes. Uma das coisas que mais encantam o homem é uma mulher. E os heróis, eles tiveram muitas vezes a mulher, uma mulher ou mulheres, como troféu pelas suas bravuras. O caso de hoje, nosso tema é a confissão mortal de um herói. O sujeito chegou para Davi e disse: eu matei Saul. Eu matei. Ele pediu. A gente sabe que os orientais, eles são muito honrosos, eles dão muita importância à honradez. Os judeus não tinham a prática de cometer suicídio, mas o sujeito que está vendo os inimigos chegando e sabe como é que eles fazem. Corta o pé, corta a mão, corta a língua, fazem miséria, e ainda hoje o Estado Islâmico está fazendo igualzinho o que os assírios e muitos outros povos faziam. Então, a história é que o Saul pediu, já estava muito ferido, não podia sair do lugar, e disse: acaba de me matar, que é para não dar esse gostinho aos meus inimigos. O sujeito fez e se sentiu o máximo. Foi dizer para o rei, esperando a condecoração, e morreu. Então, o nosso tema é esse, a confissão mortal de um herói. Segundo livro de Samuel, primeiro capítulo, versículos de 1 a 16. Eu tenho a felicidade de acreditar no que eu leio na Bíblia Sagrada, eu tenho o prazer de ensinar a Bíblia Sagrada, eu tenho, meus amados irmãos, esta felicidade. Bem-aventurado os que creem na palavra de Deus, bem-aventurado os que podem pregar a palavra de Deus e os que usam a palavra de Deus para o bem, porque hoje existem as organizações de perversos que usa a palavra de Deus só para abrir portas e inspirar confiança. Depois que inspira confiança, prega maldades e faz falcatruas. Aí está aí o mundo cheio deles. Então, a leitura, segundo o livro de Samuel 1:1. E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclague. E ao terceiro dia, veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e com terra sobre a sua cabeça. Chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi isso? Peço-te, diga-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha. E muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço: o que lhe trazia as novas?
como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás, disse, me viu, me chamou e me disse. Me chamou e eu disse, eis-me aqui. E ele me disse, quem és tu? E eu disse, sou Amalequita. Então ele me disse, peço-te, arremesse-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está se indo de mim. E arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Davi disse então ao moço que lhe trouxera a nova, de onde és tu? E ele disse, sou filho de um estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse, como não temestes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse, chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe disse, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Bendito Deus, Pai querido e santo, Senhor da glória, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos nossos ajudadores. Senhor, fala com cada um, dá graça aos ouvintes, opera, meu Senhor, na tua igreja. Amado Pai, nos dá a graça e a direção, Senhor, para fazer a tua obra, expor a tua palavra, trazendo, meu Senhor, como lições para a vida dos nossos irmãos e ouvintes nos dias de hoje. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, eu comentava a princípio que a recompensa dos heróis era muito variada. Dependendo os desafios, as recompensas dos heróis podiam envolver até uma propriedade. Isto aconteceu. Um homem conquistava uma fronteira e ali ele adentrava naquele país, naquela cidade, e ele se infiltrava, digamos, no exército, ele descobria o ponto vulnerável daquela corporação, daquele exército, daquele palácio, daquele reino, e ele provocaria a derrota daquele lugar por estar infiltrado, e ele salvaria a sua nação que havia enviado. O Moisés enviou os espias, Josué enviou espias, e isto fazia parte das guerras do passado, a conquista do espaço e assim por diante. Em alguns casos, os homens tinham uma recompensa financeira. Os gregos recompensavam com titularidades. Os romanos também. Muitos heróis romanos receberam o título de tribunos, se tornaram homens do povo, homens públicos, homens importantes da cidade, do governo, porque eles haviam conquistado
determinadas guerras, tinha feito determinadas ações que fazia jus ao reconhecimento heróico. Entre os gregos, eles coroavam a pessoa, e os gregos criaram uma galeria de condecorações, e havia a corona vitalis, a corona glória, eram muitas coronas ou coroas, e eles no campo de batalha já faziam ali uma festa, e fazia uma coroa de louros lá, botava na cabeça do sujeito, fazia os colegas ali se prostrarem, se renderem diante dele, reconhecendo a bravura, o ato heróico, e depois aquilo ali era confeccionado uma coroa com o nome daquele herói, e era algo especial. O próprio Davi, voltando atrás, voltando um pouco no tempo, o Davi, no tempo de Saul, ele venceu o Golias, o gigante Golias. Era aparentemente impossível aquela conquista, e Deus deu vitória ao Davi. E Davi teve, além de o reconhecimento público, Davi teve o reconhecimento real, e, para a sua perturbação, ele casou-se com a filha do rei. Não era que o rei estivesse com a filha encostada, não. É porque o começo era daquele jeito, o rei também não sabia que depois ia estar querendo matar o próprio genro, e seria aquela luta toda. Mas o nosso texto lido, meus amados, fala do sujeito que não tinha amor por Israel. Um amalequita não tem amor por Israel, não teria. Os amalequitas foram inimigos de Israel em toda a sua história. Antes, no tempo de Moisés, os amalequitas, a primeira guerra de Israel como nação formada foi contra os amalequitas, e o comando desta luta armada foi confiado a Josué. Então, os amalequitas, eles não tinham a menor simpatia por Israel, mas todas as nações têm seus heróis e seus mercenários. Então, no mínimo, tratava-se de um mercenário amalequita que estava lutando lá dentro de Israel, e se a história dele fosse ou tenha sido verdade, mesmo assim, ele ainda pagou com a vida. Ele morreu por ter matado o rei Saul. Saul não tinha a aprovação de Deus naquele tempo. Ele tinha sido rejeitado por Deus. Saul não tinha humildade para reconhecer que Deus havia escolhido Davi para ficar no seu lugar. E eu não sei qual homem teria esta humildade. O sujeito é rei, aí vai ser deposto, e a deposição será atribuída a Deus, e ele vai se tornar súdito, fiel, leal da pessoa que vai reinar no lugar que ele, no trono que ele sentava. Eu não sei se existiu em algum lugar alguém com este tipo, com humildade neste nível. Mas o Saul certamente não seria um súdito do Davi. Mas a vida dele para o Davi era preciosa. Meus amados, a vida em si, ela é preciosa. A minha vida é preciosa para mim, para os meus, para o meu Deus. A tua vida é preciosa para você, para os teus e para o Senhor. Toda a vida, todo homem, toda mulher, ou seja, cada vida é preciosa para Deus. Por isso é que ele enviou Jesus Cristo para resgatar as nossas vidas, porque a vida é preciosa em si. Agora, meus queridos, um homem que tem o conhecimento da atuação de Deus, como é que Deus faz, como Deus agiu, como Deus ordenou a deposição. O Samuel foi questionado por Deus. Samuel, até quando você vai ter dó do Saul? Eu rejeitei. Agora, a questão de Deus haver rejeitado
não autorizava o Davi matá-lo, não autorizava a sua morte. Deus que rejeitou, que fizesse ele morrer de uma forma que o servo de Deus não tivesse as mãos sujas de sangue. Nenhum servo do Senhor deveria ser responsabilizados pela morte de Saul. Aí vem um mercenário, amalequita, possivelmente buscando uma recompensa, porque apesar de não haver a Rede Globo na época, mas o que acontecia no exército se tornava de conhecimento público. Não havia jornal impresso, mas o jornal já existia. O que é jornal? Jornal, literalmente, seria acontecimentos de um dia. Jornal vem de jornada. O buongiorno, bom dia, o giorno do italiano. Então, o que nós temos na Bíblia Sagrada são ensinamentos da mais profunda importância a respeito da fidelidade, a respeito da lealdade, a respeito do respeito mesmo, a respeito do respeito pelas coisas celestiais, pelas coisas de Deus, a respeito da humildade. Nós aprendemos isto na Palavra Santa. E o Davi sabia que o negócio estava sério. No terceiro dia, depois daquela batalha cruel, aparece o homem lá, com as vestes rasgadas e sujo de terra, demonstrando ou real tristeza ou fingimento, e ele se apresenta ao rei. Se lançou aos pés do rei. E o Davi diz, de onde você vem? E ele diz, vem do campo de batalha. E o Davi diz, como foi isso? Me diz, o que está acontecendo? E ele diz, o povo fugiu da batalha. Houve realmente uma derrota. O povo fugiu. Muitos morreram. Foi grande o número de baixas. E entre os mortos estão Saul e Jonatas. Saul era o ungido do Senhor. E o príncipe Jonatas era o amigo do Davi. E o homem deu essa notícia. Davi diz a ele, me diz uma coisa, como é que você sabe que o Saul, que o meu rei está morto, que o seu filho está morto? Como é que você sabe disto? E ele diz. Ele conta a história. Eu cheguei por acaso à montanha. Ele não fazia parte. Deveria ser um mercenário. Ou havia sido um mercenário na guerra, ou estaria sendo um mercenário para com o rei Davi, o futuro rei Davi. E ele diz, como é que você sabe disto? E ele diz, eu cheguei por acaso. Meus amados irmãos, hoje nós temos pastor por acaso, crente por acaso, temos presidente da República por acaso. Eu tenho os meus amigos petistas, alguns indivíduos absolutamente injuriados com o golpe, e fora Temer e tal, e eles falam, e eu, que não tenho paixão por coisa ruim, eu digo, olha, o que sobrou da desgraça do PT foi o Temer. Porque em todo contexto tem o homem por acaso. O soldado diz, eu cheguei por acaso. Hoje nós temos um presidente por acaso. Tem igreja que tem um pastor por acaso. Tem crente por acaso. Tem pessoas que não têm convicção, não têm consciência, não têm raiz, não têm princípio, não têm propósito. Por acaso. Eu cheguei por acaso à montanha de Gilboa. E eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E os carros e as cavalarias e a cavalaria apertavam. E ele olhou
para trás e me viu, me chamou e eu disse, eis-me aqui. E ele me pergunta, quem és tu? E eu disse, sou Amalequita. O Saul sabia. A desgraça do Saul tinha sido por causa da sua rejeição ao Senhor, sua rebeldia em relação a Amaleque, em relação aos reis, ao rei Amalequita. Eu sou um Amalequita. E no versículo 9, o Saul pede, segundo as palavras do soldado, e ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque a angústia está me sufocando. A minha vida está se indo. Mata-me. Se for verdade, se o homem não fosse um mercenário, ou se mesmo sendo um mercenário estivesse falando a verdade, seria o Saul no ato de desespero para não ser humilhado pelo exército que estava chegando, ele ia ser preso, ia ser espichado lá no muro, como foi depois de morto, mas ele podia sofrer aquilo ainda vivo. Então o homem diz ao Davi, e eu arremessei-me sobre ele e o matei. Porque, bem, aí vai falar do seu juízo. Versículo 10, este homem diz ao Davi o que ele julgou. Arremessei-me sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois da sua queda. É como se ele estivesse dando um tiro de misericórdia no rei Saul, no ungido de Deus, mesmo rejeitado. Eu sabia que ele não resistiria depois da sua queda. E aí vem a parte que eu acho que ele pensou, agora eu vou ter direito a uma recompensa. E tomei a coroa que tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e trouxe aqui a meu senhor. Era, em muitos casos, seria de esperar uma condecoração. Que servo, que homem, mas ele não era súdito de Davi. Ele não era um judeu que defendesse a causa de Davi. Se fosse, ainda estaria errado, porque muitos judeus que defenderam a causa de Davi e deram o conselho ruim. Olha, Davi, Deus entregou a vida do Saul nas tuas mãos hoje, como aconteceu naquela caverna. E o Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem digno, era um homem honesto, era um homem temente, era um homem que tinha fé, no seu coração não havia espaço para rixas, para vinganças. E eu trouxe aqui para o meu senhor, está aqui a coroa e o bracelete. Davi apanhou as suas vestes, Davi pegou as suas próprias vestes e rasgou. E os homens que o acompanhavam, os seus conselheiros, os seus ajudadores, fizeram o mesmo gesto. Rasgaram as suas vestes, demonstrando a tristeza pela perda, não só do Saul e do Jonatas, mas de um número expressivo do exército. E eles rasgaram as suas vestes e levantaram pranto, choraram, jejuaram, ficaram até a tarde, como era o costume oriental, ficaram até a tarde naquela demonstração de consterno real, estavam consternados por Jonatas, seu filho, por Saul e pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, eles estavam tristes, consternados. No versículo 13, o Davi disse ao moço que lhe trouxera a notícia, e de onde é você? Ele diz, eu sou filho de um estrangeiro, amalequita. Parecia, pelo versículo 13, que ele era um residente de Israel. Era um amalequita residente. Ele diz, eu sou filho de um estrangeiro.
Eu sou, na verdade, amalequita, mas nasci aqui, quem sabe? Sou filho de um estrangeiro. Aí o Davi, refeito do susto, da angústia, Davi, após aquele momento que na cultura de Israel chamava-se jejum, mesmo que ele já tivesse comido até carne assada, depois daquela demonstração de tristeza pelas perdas naquela guerra, Davi diz ao homem: como tu não tiveste temor de estender a mão e matar o ungido de Deus? Você não teve temor. Se ele era mesmo um amalequita, mesmo filho de um estrangeiro, mas ele estivesse ali, se ele morava ali, e digamos que ele fosse até alistado no exército, ele deveria conhecer tanto a história de Israel quanto o comportamento de Davi. E o Davi diz: você não teve temor? Você estender a mão contra o ungido de Deus? O teu sangue seja sobre a tua cabeça. E o Davi chama um dos moços e ordena que ele seja morto. Meus queridos, o nosso tema: a confissão mortal de um herói. Não era um herói mortal. A confissão dele é que foi mortífera. A confissão mortal de um herói que não teve nenhuma recompensa, nenhuma palavra de agradecimento por ter se lançado contra o ungido do Senhor. Ei, hoje muitos estão contra os ungidos de Deus e outros estão confundindo ladrões, empresários mesquinhos que nem imposto pagam porque tem uma igreja feita de fraude. E esses perversos são vistos como ministros de Deus e ungido de Deus. Ungido de Deus não mente, ungido de Deus não rouba, ungido de Deus não frauda o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ungido de Deus fala do amor de Deus e do poder de Deus. Não tem um sócio famoso chamado Satanás para fazer tudo em nome dele e ganhar os tubos de dinheiro. Não confunda os ungidos de Deus do passado e do presente com esta coisa que existiu e existe, e as escrituras para eles é apenas um trampolim para a fraude. Que Deus tenha misericórdia deles e de nós, e que Deus dê graça aos ouvintes para não seguir caminhos tão tenebrosos, rejeitando o Filho de Deus e a sua santa palavra e se tornando adeptos de religiões perversas, organizações mesquinhas que apequenam o evangelho. Que Deus tenha compaixão de cada um e seja um herói de verdade. Vença o mal, vença o pecado, vença a ti mesmo, seja um herói de fato, e Deus abençoará você, a sua casa, a sua vida. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos meus ajudadores, obrigado, meu Senhor, por este dia, obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Continua conosco, Pai. Nos dá a tua direção e proteção, nos livra de todo mal, Senhor, e dá-nos a graça para te servir, para te seguir, para te ouvir, para te obedecer. No precioso e santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida, o seu lar. Amém.